Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Palmeiras e da expectativa da torcida para a estreia do Andréas Pereira com a camisa do Verdão. Ou ele estreia no dia 13 contra o Internacional no Allianz Parque, partida que acontece num sábado, ou aí estrearia na quarta-feira contra o River Plate fora de casa, né? Eu creio que ele vai estrear contra o Internacional, nem que seja entrando no segundo tempo para jogar alguns minutos ali, porque o Allianz Parque com certeza vai estar lotado, e aí é bom para ele ganhar ritmo de jogo. Agora, se ele não estrear contra o Internacional, aí acho que dificilmente ele começaria como titular contra o River Plate logo de cara lá. Aí poderia ser que ele entraria no segundo tempo, né? Porque titular contra o River Plate lá, sendo o primeiro jogo, acho que é perigoso. O ideal era ele estrear contra o Internacional. Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos trazer aí a jornalista trazendo as últimas informações do Verdão. Vamos reagir aqui no nosso canal e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Nas passagens pela amarelinha foram 10 jogos e 2 gols. Com certeza é importante para mim manter no ciclo da seleção, fazer meu trabalho bem feito aqui no Palmeiras, que eu possa ir para a seleção e meu sonho é ir para a Copa, se Deus quiser, em 2026. Depois desse primeiro contato com a academia de futebol, Andréas Pereira deve começar a treinar com seus novos companheiros a partir de amanhã. E como o nome dele já está no bid, ele pode estrear já na próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, no dia 13 de setembro, no Allianz Parque contra o Internacional. E com a chegada do jogador, o Palmeiras se tornou o clube brasileiro que mais investiu em reforços em uma única temporada. Foram 12 só neste ano. Um time de quase 700 milhões em contratações. O clube pagou 10 milhões de euros pelo meia, cerca de 63 milhões de reais. O Verdão abriu o bolso e isso foi possível por conta de vendas, transferências recentes e a receita de 1 bilhão no ano. Isso até julho de 2025, segundo o balanço divulgado pelo clube. Número turbinado com as vendas de Estevão e Richard Rios. Dinheiro no bolso, elenco recheado e reforços ansiosos para estrear. Estou preparado, acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube, então estou preparado para jogar, estou aqui para ajudar ao máximo a equipe e para ajudar o Palmeiras a triunfar outra vez. Os cofres já estão inflados. Agora o torcedor sonha em ver um Verdão de títulos em 2025. Eu sempre digo, tem contratações que vocês estão vêm dando para risada? compor elenco, não é? Agora tem outras que chegam para estar entre os 11 principais. É o caso do Andréas Pereira, hein? Não é, Edu? Claro, não tenha dúvida. Isso aí é camisa 8 e vai ser titular da equipe, jogar como segundo volante ou até mesmo como meio armador ali, que o Palmeiras estava precisando, porque é um jogador com a sua experiência jogando futebol europeu, isso vai potencializar ali os jogadores que estarão ao lado dele. Então, essa contratação realmente foi de impacto, foi de suma importância para a sequência do ano, não só do ano, também para o resto aí da temporada, porque eu vejo assim... Né? A gente estamos na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos duas possibilidades de título, Ronaldo. Até agora nada. E o Corinthians tem o quê? Um Paulista, eliminamos você da Copa do Brasil. Paulista não. E 700 milhões aí, velho. O Corinthians trouxe quem? Ó, agarra no terço, hein? Então eu vejo assim... O Corinthians trouxe Vitinho. O Corinthians trouxe Vitinho, menino. Você perguntou quem trouxe Vitinho. O Transferban tá aí que não deixou de trazer mais. Mas assim, eu acho que o Abel, e junto com a diretoria, acertou na contratação do André, Renato. Eu vejo assim um jogador que vai realmente cair na graça da torcida, que já caiu, né? Porque teve aquele lance, aquela coisa toda, mas brincadeira à parte. Já tem o histórico. Já tem o histórico, então já está na graça da torcida. Então, desempenhando o futebol que ele vem jogando, e o que ele disse, Renato, voltar à seleção brasileira, jogando da maneira como ele joga, no Palmeiras ainda, ele vai retornar para a seleção. Aí é que tá, Cicinho, a gente vê um jogador de alto nível. Palmeiras... Muitos discutiram algumas contratações, como, por exemplo, o Facundo Torres, o Sousa, mas o Andréas Pereira é um jogador de alto nível. Eu adoraria ter no Inter. Não só é jogador de alto nível, como é jogador a nível de seleção brasileira, que futuramente
estará ali sendo um dos principais jogadores, porque tem condições para isso e a gente ri, porque inveja boa, essa inveja é boa. Viu? A gente ri para não chorar, não é nada, porque uns tem tanto, outros tem tão pouco. Eu nem quero falar em janela de transferências, porta de transferências, abertura de transferências, porque não aconteceu nada na minha vida. Não, e o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras, ele tem dado exemplo porque as peças, quando traz, algumas podem até não ter dado resultado ou ainda, né, não estão dando resultado. Mas as contratações são pontuais e nomes fortes que chegam para batalhar pela posição e, acima de tudo, para levar e tornar o Palmeiras cada dia mais forte para as competições que tem. O Palmeiras, além disso, trouxe o Jefté, o Kelvin, né, reforçando as laterais, liberou o Vanderlan para o Bragantino, fazendo alguns movimentos sutis, mas o Abel Ferreira está mexendo, sim, nessa engrenagem. E o Palmeiras é um time que talvez esse ano ainda possa, sim, ganhar títulos, mas acredito que nessa batida com a volta do Paulinho, para o ano que vem vai ser mais forte ainda. Imagino que já é uma premissa do Abel pensando em futuro, apesar dele não ter anunciado ainda se fica, aquela coisa toda. Mas eu imagino que essa construção de time, ela indica que o Palmeiras não está se preparando apenas para agora, mas também para a próxima temporada. Não, já passou também da hora do Abel também, dar o ok dele, né, Renata? Porque, Abel, e aí? O Palmeiras está fazendo todos os investimentos que está fazendo, né? Teve aquela confusão que você deu. Manda um zap lá pra ele, fala Abel, com esse comandante. Vamos ter que conversar, tomar um vinhozinho nós dois ali, moramos no mesmo condomínio, então a gente tem que... mas aí perde pro Corinthians, você já quer mandar o cara embora? Perde pro Corinthians, chora. Você, Ronaldo... A torcida do Palmeiras é perder um jogo que já quer mandar o cara embora. Vocês querem arrumar confusão no Palmeiras onde que não tem, é só assim pra vocês tirarem o proveito. Nem falei nada, porque vocês estão num nível, como é que é agora? Outro patamar. Aumentou o nível, né? O patamar é outro. Agora o sonho é enorme. O patamar é outro do Palmeiras. Vamos lá. Isso aí é verdade. Agora não pode ver o Corinthians, hein? Não, mas aliás, é um bom momento pra gente fazer aquele balanço da janela de... Valeu, Lili! Quem já desembarcou em São Paulo e conheceu o CT e seus novos companheiros foi o Andreas Pereira. Aliás, ele fez muitos elogios à estrutura palmeirense. Vamos lá, as informações com Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esportes, no Palmeiras, Andreas Pereira, a principal contratação do clube nesta janela de transferências, já está no Brasil. Ele chegou na segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, veio em um voo fretado, não teve contato com a imprensa. E nesta terça-feira, o jogador passou por avaliações funcionais na academia de futebol. Lembrando que o Palmeiras pagou 10 milhões de euros ao Fulham pelo jogador de 29 anos, que tem contrato até 2028. A ideia é apresentar Andreas até a semana que vem e como o jogador já está inscrito no bid da CBF, ele pode até mesmo estrear contra o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Caso ele não jogue contra o Colorado, a ideia é preparar o meio-campista para o duelo contra o River Plate, válido pelas quartas de final da Libertadores. A estrutura é de um clube de elite, da Europa, pode se comparar com a elite do mundo aqui, a estrutura que tem. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte e claro, para um jogador desenvolver e ter resultado, eu acho que aqui tem tudo que um jogador precisa. E eu acho que isso é o mais importante. Lembrando que o Palmeiras já contratou 12 jogadores neste ano e gastou cerca de 688 milhões de reais. E se o Palmeiras contrata bastante, também fatura com vendas de atletas. O atacante Thales, de apenas 20 anos, foi para o Almeria da Espanha e o Verdão vai faturar 40 milhões de reais. Além disso, a equipe alviverde faturou 30 milhões de reais com a venda do atacante Kevin, que estava no Shakhtar Donetsk, para o Fulham da Inglaterra, já que a equipe paulista tinha 12% dos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras se reapresenta na próxima quinta-feira de manhã, o elenco está de folga e não terá alguns jogadores que estão servindo a data FIFA. Casos de Piquerez e Martínez, que estão com a seleção uruguaia, o Sousa e o Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, além do Flaco Lopes, que está com a seleção argentina pela primeira vez na carreira. Ele não é flaco não, tá na seleção argentina. Olha só, o Verdão gastou mais 700 milhões este ano nessa janela. Vitor Roque, o mais caro, 154, Paulinho, 115 milhões. O paraguaio Sousa, 80 milhões, Facundo Torres, 74, o Andreas Pereira, tema da reportagem, 63,5. Emiliano Martínez, 44. Tem mais gente, olha aí.
Jefté, 38 milhões, Carlos Miguel, 35 milhões, Kelvin, 32, Mikael, 28, Lucas Evangelista, 24 e o Bruno Fux chegou sem custo. Rafa, é um bom dinheiro, o que mostra uma mudança de perfil na gestão palmeirense quando o assunto é contratação de jogadores, né? É um Palmeiras apostando em jogadores já com mais história, já com um preço mais alto. Agora é a reta final da temporada. É hora de ver o que esse grupo pode apresentar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, né? E o Andrés Pereira deve ser fundamental nessa reta final de ano, né? Sem dúvida. Bom, primeiro só gasta quem tem, né, Edu? Você não pode gastar 700 milhões para comprar jogadores. Eu acredito que não, né? De repente você está escondendo o jogo e tal. Eu não posso gastar nem R$700, que tirar 700 milhões. Mas o Palmeiras pode. E se ele pode, porque ele tem, né? E quando a gente enaltece o Palmeiras enquanto organização, enquanto um clube pujante que vai brigar pelos títulos todos de alta relevância do futebol brasileiro e sul-americano, é por causa disso, né? E é de fato uma mudança de comportamento. Nós tínhamos o Palmeiras até tempos atrás que apostava muito no que revelava, apostava muito em figuras pontuais que complementavam uma unidade coletiva que já vinha funcionando bem, e agora é o Palmeiras que precisou contratar 12 jogadores ao longo de 2025 em 2 janelas para poder ter um elenco mais farto para o Abel Ferreira. E é um time que está brigando para ser campeão, sim, do Brasileiro e também da Libertadores. O Palmeiras está literalmente na briga pelas 2 conquistas. Então, não dá para reclamar da falta de investimento. Alguns azares, né, como por exemplo a situação do Paulinho, jogador que se machuca muito, o próprio Vitor Roque demorou a engrenar, a pegar um ritmo, agora está conseguindo performar em bom nível na maioria dos jogos, mas conceitualmente o Palmeiras foi ao mercado e fez boas contratações. E o Andrés Pereira, já derivando para a sua segunda pergunta, é uma delas, é um ótimo jogador. Serve para ele a mesma lógica de análise que a gente fez há pouco sobre o William indo para o Grêmio. O Andrés Pereira também não era um cara titular do Stuart Gray, o técnico do Fulham. Ficava a maior parte dos jogos no banco. Mas quando entrava, ora atuava como volante, ora atuava como meio de construção, se aproximando do ataque. O Fulham joga no 4-2-3-1. Então ele tem essa facilidade. E eu sei que o torcedor do Palmeiras, intimamente, carrega aquela expectativa dele ser o substituto funcional do Richard Rios. E a resposta é sim, é ele o jogador para isso. Será de imediato? Não sei. Tendo até a achar que não. Porque você tem que considerar um jogador que vem de uma temporada europeia, em que ele teve um primeiro semestre, no caso o segundo cronológico, né, que é 24-2, melhor do que o primeiro semestre de 2025. Ele precisa se readaptar ao futebol brasileiro, por ser um jogador de muita intensidade. Talvez isso demande alguns jogos, talvez não seja aquele impacto de cara quando ele chegar. Mas tendo paciência e trabalhando direitinho, no dia a dia, técnico e fisicamente, o Andrés Pereira tem tudo para ser um grande jogador, um baita reforço para o elenco do Palmeiras. E é um caso bem característico, bem sui generis, de alguém que é ídolo de um clube sem nunca ter vestido a camisa dele, né, Edu? Pois é, tem palmeirense que vai ao jogo que usa a camisa já do Andrés com o número 2021, lembrando da Libertadores conquistada contra o Flamengo, jogo no qual ele falhou na decisão, né, aquele gol do Daverson. Pelo que eu entendi, então, Rafa, para você, neste momento, não é certeza que chega como titular. O mais provável para ceder seu espaço no time, neste momento, é o Lucas Evangelista, né? Que está jogando bem. E aí acho que o Abel vai ter um dilema, né? Porque o Lucas Evangelista tem feito bons jogos. É até surpreendente, né? Adquiriu uma maturidade, uma iniciativa de jogo que ele não tinha antes, num setor que ficou um pouco descaracterizado depois que o Richard Rios saiu. Para que o Palmeiras funcionasse, precisaria ter alguém para fazer o papel dele. O Palmeiras jogou muito tempo no 4-3-3, com o Richard Rios sendo esse segundo homem, esse 8 clássico, né? Ele até usava a camisa 8 mesmo, de aproximação. Opa! É muita emoção. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Andrés Pereira, agora expectativa pela estreia dele com a camisa do Verdão. Para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras. Olha aí, ó, Palmeiras quebra recorde de receitas e deve alcançar 1,5 bilhão em 2025. Rapaz, é muito dinheiro.
recorde aí de receita no Palmeiras. O Palmeiras vive a maior temporada financeira de sua história. Até julho, o clube arrecadou 1,1 bilhão e já está prestes a superar a marca de 2024 inteira. Ou seja, até julho, o time já estava próximo de ultrapassar 2024. No caso, tinha faturado o ano inteiro 1,2 bilhão. Rapaz, é muito dinheiro que está entrando aí no Palmeiras. Trazer a matéria do Andréas Pereira. Andréas Pereira revela carinho da torcida do Palmeiras após acordo. Andréas Pereira, o último reforço do Palmeiras na janela de transferência deste ano, conheceu a academia de futebol do clube nesta terça-feira. E o jogador revelou o carinho que recebeu da torcida do Verdão. Então, a torcida do Palmeiras dando aí uma moral para o Andréas Pereira e que ele tenha sucesso aí com a camisa do Palmeiras, né? Voltando para a estreia, será contra o Internacional ou possivelmente contra o River Plate. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.